que algumas línguas são mais difíceis de estudar e precisam de mais tempo para aprender para nós, falantes do português brasileiro? Já parou para pensar que tem algumas línguas que são um desafio maior, que às vezes a pessoa está estudando há vários anos e ainda não fala tão bem, ou que ela precisa de mais tempo para chegar naquele nível intermediário, avançado, que ela já se vira bem com aquilo? Você já parou para pensar que nem toda língua você consegue aprender em ali 1 ano ou em 6 meses? É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. De acordo com o Foreign Services Institute, o FSI, dos Estados Unidos, existe um cálculo que se faz para saber se aquela língua é nível 1 ou nível 5 de aprendizado para um falante nativo. Esse estudo, claro, foi feito nos Estados Unidos, então ele leva em conta o inglês, né, como a língua de base. E isso é muito importante de entender, tá? Eu vou abrir esse parênteses aqui, porque isso é uma coisa que muito aluno tem dúvida. A dificuldade de um idioma, ela vai sempre ser medida em relação ao idioma de onde você está partindo. Isso é muito importante entender, porque algumas pessoas acham que o português é muito difícil, o inglês é muito difícil e acabou. Não é bem assim. O português vai ser difícil para um falante de tailandês, o português vai ser difícil para um falante de japonês, mas ele não necessariamente vai ser tão difícil assim para um falante de espanhol, certo? A mesma coisa vale para o inglês. Então, talvez um falante de alemão não veja tanta dificuldade no inglês quanto você, falante de português. Então, sempre você vai partir da língua de origem, da onde você está partindo, para a língua de chegada, para você entender quão difícil aquela língua verdadeiramente é. Fechando esse parênteses, a gente entra então no estudo do Foreign Services Institute, que divide em 5 categorias os idiomas, sendo o 1 o mais fácil e o 5 o mais difícil. Então, nesse estudo, eles calculam quantas horas você precisa para aprender certo idioma partindo do inglês, tá? Esse estudo, por exemplo, ele vai dizer que para um falante de inglês aprender o espanhol ou o italiano precisaria de mais ou menos 650 horas de estudo. Enquanto isso, para aprender um idioma que já é fora da família, por exemplo, o russo, eles precisariam de mais de 1.000 horas, 1.100 se eu não me engano. Então você percebe que aí você já vai ter quase o dobro de horas para aprender o idioma no mesmo nível, simplesmente porque ele é de uma família, ele é muito mais distante dentro da família do inglês do que o espanhol, o italiano, o alemão e etc. E agora, quando você pega um idioma que é de uma outra família, que tem toda uma estrutura diferente, por exemplo, árabe, japonês, chinês ou coisa do tipo, aí você já está falando de mais de 2.000 horas de estudos para esse falante nativo de inglês aprender esse idioma, seja qual deles for, no mesmo nível. Então você está falando aí de mais ou menos 2.200 horas. Olha quanto tempo. Imagina, se você está falando aí de 2.200 horas e você estuda 2 horas por dia, que já é bastante, a maioria das pessoas não estuda, você está falando de 1.100 dias, ou seja, mais de 3 anos para você aprender aquele idioma no nível fluente. Bastante coisa, não é mesmo? Como isso define a sua forma de estudar um idioma? Aí que tá. Dependendo da distância que existe entre esse idioma, que é o seu foco, e o português, você tem coisas a mais para se preocupar. Então, quando você está falando, por exemplo, do português para o inglês, você tem a questão gramatical, sim, você tem um pouco da questão fonológica, de falar as palavras certinho, você tem a preocupação do vocabulário, que você tem que aprender muita coisa, porém, ele ainda é um pouco mais fácil. Por que ele é mais fácil? Muito do vocabulário do inglês é vizinho do vocabulário do português. Então, por exemplo, você vai ter palavras que são vizinhas ali, que elas são a mesma coisa, só que nos 2 idiomas diferentes. Então, você tem interesting, que é interessante, você tem car, que é carro, e você tem, por exemplo, o verbo imagine, que é imaginar, certo? São palavras que eu não preciso ensinar 2 vezes para meu aluno falante de português, porque ele vai lembrar que imagine significa imaginar, ele não vai precisar que isso seja ensinado para ele mais de uma vez, por exemplo. Então, você tem essa facilidade, tem alguma conexão entre o inglês e o português, porque eles são da mesma família, né? O inglês é uma língua que mistura origens diferentes, uma delas sendo o latim, né, que eles pegam por meio do francês. A gente aqui pega o latim mais direto, e ele está bem ligado à estrutura principal do português. Então, você tem línguas que têm uma proximidade nesse sentido. Porém, quando você está falando de uma língua que é de uma outra família, que ela está totalmente desconectada daquilo, você está falando de uma língua que às vezes não tem as mesmas palavras, não tem quase nenhuma palavra em comum, que a estrutura sintática, ou seja, a ordem das palavras na frase é totalmente diferente, e você vai gerar essa confusão. Então, por exemplo, se você estiver estudando, por exemplo, igual eu, se você estudar o coreano, você vai perceber que a grande maior parte das palavras do coreano, 99,999% do coreano,
não tem nenhuma relação com o português. Então são palavras que você vai ter que aprender basicamente do zero, certo? Então assim, palavras, por exemplo, se eu pegar as mesmas palavras aqui, imaginar, 상상하다, se eu pegar car, se eu pegar carro, tchá, se eu pegar interessante, 신기하다, você percebe que não tem nada a ver? Então, ou seja, essa palavra eu vou ter que me acostumar com ela na minha cabeça. Eu não vou conseguir simplesmente bater o olho nela e lembrar automaticamente o que ela é. Por quê? Porque é totalmente diferente nos dois idiomas. E como isso funciona para nós falantes de português? Aí fica um pouco diferente, porque a relação do português com outros idiomas é diferente da do inglês, certo? Então o português está mais distante do alemão, por exemplo, do que o inglês. Para um falante de inglês é mais fácil, demanda menos tempo aprender alemão do que para um falante de português, por exemplo. Agora, o inverso também é verdade. Para um falante de português aprender italiano, a distância é muito menor do que para um falante de inglês, por exemplo, certo? Então, nós temos que levar isso em consideração, mas seguindo mais ou menos a mesma regra de que existem níveis diferentes de proximidade que vão determinar quanto tempo você vai precisar para cada idioma. Por isso, tenha sempre em mente de que, dependendo de qual idioma você está aprendendo, o processo vai ser diferente. A sua entrega vai ter que ser maior, o tempo de dedicação vai ter que ser maior e a forma de estudar vai ser diferente, certo? Então, por exemplo, se você está aprendendo inglês, você vai direto para aprender gramática, para aprender vocabulário, para você desenvolver e chegar ao ponto de ser um falante bom, um falante que consiga criar conversas a partir daí. Agora, se você está aprendendo um idioma que a escrita dele já é diferente, ou seja, se você está aprendendo japonês, se você está aprendendo russo, coreano, você vai ter que aprender a escrever primeiro, você vai ter que aprender a ler e a escrever primeiro. Você vai ver na maioria dos cursos de idioma que você for aprender, que são muito diferentes do português, você vai perceber isso. Você tem que começar pela escrita, você vai ter que aprender do jeito que a criancinha aprende, escrevendo e lendo primeiro. Em inglês isso não é tão preocupante. Por quê? Porque você já consegue ter uma boa noção do que está ali. Sem você conhecer tantas palavras assim, na verdade você nem precisa aprender a escrever em inglês. As letras são praticamente as mesmas. Então você vai ter sempre isso em mente. Ele precisa de um tempo maior e precisa de divisões de estudo maiores, porque você vai ter que se adaptar a muito mais coisas. Tenha isso em mente quando você for escolher o seu idioma e lembre-se disso. É mais fácil você aprender um idioma muito distante do português quando você já fala inglês, quando você já fala espanhol. A sua cabeça já vai ter mais facilidade em aprender algo mais distante quando ela já aprendeu fácil, tá certo? Eu sou Maria, professora de inglês há mais de 8 anos e aficionada por idiomas. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, considere se inscrever e I'll see you guys really, really soon. Bye bye.